Graça e paz, cidadãos do Reino, Shalom, bem-vindo ao canal Eclésia e Reino de Deus. Neste canal você ouvirá conteúdos relacionados ao Reino de Deus, dons espirituais, 5 ministérios, unção, poder, autoridade, missão da igreja, vida de Jesus Cristo e coisas afins. Se gostar do conteúdo, inscreva no canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like. Amém? Vamos ao conteúdo do vídeo. Nesse vídeo eu vou te dar algumas orientações a respeito de livros e autores para que você possa ler, ouvir, assistir, ver suas pregações. Isso é fundamental porque eu tenho demonstrado e falado para vocês que nós somos influenciados. O tempo todo nós influenciamos e somos influenciados. E assim, didaticamente, também de forma resumida, né? Nós sempre vamos ser a média das 5 pessoas que mais nos influenciam. Então, avalie a sua vida agora. Quais são as 5 pessoas que mais influenciam você? Essas 5 pessoas são as que você ouve, que você assiste pregações, que você lê, que você passa mais tempo. Você sempre vai ser a média dessas 5 pessoas. É claro que não é só as 5, é apenas uma forma de você entender, mas nós seremos a média dessas pessoas que mais nos influenciam. Por isso você precisa ficar atento àqueles que estão te influenciando. Os que estão te influenciando são aqueles a qual você está ouvindo, a qual você está lendo. Então, naturalmente, você vai seguir os seus conselhos, vai seguir os seus passos. Então, eu quero te mostrar aqui e te dar algumas orientações a respeito disso. A primeira delas é que é interessante que você leia livros. Nós vivemos um tempo muito corrido, onde a maioria das pessoas ouvem pregações, assistem vídeos, né, de pregações, mas muitas delas não têm tempo para ler. Então eu indicaria você ler livros. Agora, se você não tem tanto tempo para ler livros ou muitos livros, você precisa ler assim mesmo. Mas assista vídeos ou pregações de pessoas que realmente são homens de Deus que estão gerando influências nesta nação, neste reino chamado Terra. Então eu te indicaria alguns livros. Primeiro eu vou te indicar os livros que são biografias. Então tem muitos homens que você está vendo aqui, os generais de Deus, cada um deles são homens a qual você precisa ler e estudar. Homens, mulheres que tiveram grande impacto nesta terra e você precisa conhecer, isso é importante. Leia livros do Charles Finney, um grande homem de Deus, um grande pregador, um grande avivalista que anunciou o reino de Deus com poder, não apenas em palavras, mas em poder. Leia livros do Jonathan Edwards, que foi um grande avivalista também, a qual Deus usou para gerar um grande avivamento na época dele. Tem o George Miller, esse homem aqui é excepcional, chamado Apóstolo da Fé. Leia esse livro aqui, você vai ser impactado. Sua fé vai mudar radicalmente. Livros da Kathryn Kuhlman, esse livro é um livro do Benny Hinn, onde ele conta a história da Kathryn Kuhlman, excepcional a história dessa mulher. Eu tenho um livro aqui que são os generais da oração. Tem os generais de Deus, tem os generais da oração, tem os generais da palavra. Então, vários homens como Charles Finney, Spurgeon e outros aqui, John Wesley e outros que foram grandes homens de Deus, grandes avivalistas de sua época. É interessante você ler biografia porque isso te impulsiona a sua fé, aumenta a sua fé. E hoje existem biografias em livros, como eu tenho te mostrado, mas também existem biografias em vídeos. Se você clicar lá no YouTube, biografia da Kathryn Kuhlman, você vai ter alguém. Você precisa só saber a fonte que você vai buscar, porque hoje existem muitos críticos. Então, biografia do George Miller, você vai clicar lá e vai encontrar, e isso vai te ajudar a crescer, vai ajudar a aumentar a sua fé. Quando você vê a história desses homens, a sua fé cresce muito, aumenta muito. Esse homem aqui, ó, Billy Graham, ele foi numa excursão, ele era ainda criança, ele foi numa excursão conhecer um lugar onde viveu um grande homem de Deus, que foi um dos grandes avivalistas séculos anteriores a ele. E ele entrou num quarto, e nesse quarto tinha uma cama, do lado da cama tinha uma marca no chão, e ele ainda criança perguntou para a pessoa que estava guiando, né, naquela excursão, o que são essas marcas?
Isso é uma história verídica e real. A pessoa disse para ele: essas marcas é a marca do joelho do homem de Deus que orava aqui. Billy Graham, ainda uma criança, se dobrou o joelho naquele lugar e fez uma oração simples: Pai, me faça como esse grande homem de Deus. E você conhece a história dele, que foi um dos maiores evangelistas do século XX, que ganhou milhares e milhões de almas para Cristo. Continuando aqui, você quer entender um pouco sobre o reino de Deus? Leia esse livro, Cidadãos do Reino, de Miles Monroe. Fenomenal o que ele ensina a respeito do reino. Leia livros como o do John Bevere, A Recompensa da Honra. E esse livro tem inclusive em vídeo. São 12 aulas dele. Você procura no YouTube. John Bevere, A Recompensa da Honra. 12 aulas. Ele vai sintetizar, resumir o que ele fala nesse livro. Mas é muito forte os princípios que ele ensina a respeito de honra. Você quer aprender um pouco sobre oração? E.M. Bond, Poder pela Oração. Você quer ter experiências com o Espírito Santo? Bom Dia, Espírito Santo, do Benny Hinn. Se você nunca leu esse livro, compre esse livro para você ler. Veja a história desse grande homem de Deus, como Deus mudou a vida dele, como Deus impactou a vida dele e que Deus tem feito ainda hoje através da vida dele. Esse livro é show, fenomenal. Você quer aprender um pouco sobre Jesus? Kenneth Hagin. Os livros do Kenneth Hagin, praticamente todos eles existem em PDF. Eu devo ter uns 60 livros dele em PDF, onde eu leio bastante. E são livros pequenos, onde você aprende muito. Fala sobre fé, sobre cura, sobre dons espirituais, sobre ministérios. E ele fala sobre muitos assuntos, porque Kenneth Hagin foi um profeta e foi um mestre. Então, quer aprender um pouco sobre tudo a respeito do reino, sobre Jesus, sobre dons, sobre ministério, sobre fé, sobre cura? Leia Kenneth Hagin. Você quer aprender um pouco sobre a realidade espiritual? Leia esse livro, Abra Meus Olhos, Senhor, de Gary Oates. Esse livro você tem que ler ele todos os anos, uma vez por ano. É muito forte o que ele ensina nesse livro. Tem um livro também de um autor chamado Michael Van Vlimen, Como Ver no Espírito. São chaves para você ter sua visão aberta e você começar a ter experiências com Deus. Desde que eu comecei a estudar e ler esses livros, eu comecei a ter mais sonhos, mais visões, ouvir mais claramente a voz de Deus. Porque você vai aprendendo, entendendo como que funciona o mundo espiritual. São homens que grande experiência com Deus que vai te ensinar muitas coisas. Quer ter disciplina na tua vida e ter grandes experiências com Deus, revelação da palavra? Leia livros do Edno Mello. Eu tive o privilégio de encontrar ele em Belo Horizonte, junto com Randy Clark, e foi muito forte o que ele liberou sobre as nossas vidas. Na época eu, pastor Dinho e pastor Renildo, e esse homem ele tem muitos livros que são poderosos. 21 hábitos para vencer os gigantes da sua mente. Todos os livros dele eu te indico comprar, todos. Rompendo em oração, 21 dias para romper em oração. Praticando a presença em profundidade. Eu tenho esses e tem outros que eu não coloquei aqui, mas eu indicaria você comprar todos os livros dele, que são muito fortes, e você vai aprender muito. Ele traz revelações profundas da palavra e você vai criando disciplina, porque ele sempre traz nesse contexto, né, de 30 dias mergulhando nas águas profundas da presença. Então você vai aprendendo a ter disciplina em algo constante, fazendo algo constante, oração, jejum, a busca por Deus. Quer aprender um pouco sobre cura, como que funciona, receber os dons, manifestar os dons de cura? Leia livros como o do John Eckhart, Orações que Trazem Cura, muito bom esse livro dele. O livro do Randy Clark, ele também fala de cura, apesar de ele estar aqui falando de palavra de conhecimento, que é um dom, mas ele fala de palavra de conhecimento para cura. Isso é muito bom também. Livro do Davi Feijoli, Os 10 Mobilizadores para a Unção da Cura. Leia, ouça esse homem, tem grande unção de cura na vida dele. Livro do Kenneth Hagin, Executando os Fundamentos da Cura. Nós temos muitos outros livros do Randy Clark. Randy Clark tem muitos livros sobre cura. Você quer aprender sobre cura?
você quer manifestar os dons de cura, leia livros de homens que manifestam o dom de cura. E tem muitos deles, né? Mas eu tenho bastante livro aqui do Randy Clark, porque eu tenho visto na vida dele esse poder da cura divina manifestar através da vida dele. Então, seja influenciado por esses homens. Amém? Tem outro livro aqui do Randy Clark, que é a Escola Global de Treinamento, onde ele fala sobre os ministérios, sobre dons. É muito bom esse livro dele também. E você precisa focar os seus estudos naquilo que Deus te chamou para fazer. Você não pode ficar perdido fazendo muitas coisas e não fazer nada. Então, eu creio que muitas pessoas que estão ouvindo esse vídeo são pessoas que já sabem seus ministérios, outros ainda vão descobrir. Mas você precisa focar no ministério a qual Deus te chamou. Então eu vou dar alguns exemplos de homens de Deus a qual você vai ouvir relacionado também ao seu ministério. Veja bem, você que é do ministério profético, não pode deixar de ler os livros do profeta Vinícius Iracete. Eu tenho vários aqui, vou colocar para você ver. Como ativar as revelações de Deus. Sonhos, como ouvir a Deus sem distrações. Esse livro aqui é fenomenal. Na verdade, todos eles, né? Explorando o profético. Quer entender um pouco mais do seu dom profético? Leia esse livro. Profeta dos Sonhos. Joel, né, o profeta Joel, ele falou que Deus, nos últimos tempos, derramaria do Espírito dele e falaria, pelo menos de 3 formas: sonhos, visões e profecias. Se Deus está falando através de sonhos, visões e profecias, você não sabe interpretar sonho, visão e profecia, você não está conseguindo entender o que Deus está falando. E o profeta Vinícius Iracete é um grande interpretador de sonhos, então ele vai te ajudar a entender os seus sonhos, aquilo que Deus fala com você. Profetas do fogo, profeta das visões. Eu tenho outros aqui também, mas eu quero te mostrar o seguinte. Vou falar de forma específica agora para pessoas específicas. Ouça bem. Imagina que você vai trabalhar como eletricista. Então você está aprendendo a ser eletricista, mas você não é um técnico em elétrica. Aí você vai no Senai e se inscreve para o curso de mecânica. É isso que você vai fazer? Não. Você vai no Senai e vai se inscrever para o curso de eletricista. E dependendo do ramo que você vai atuar, você pode fazer elétrica residencial, elétrica predial, comandos ou outros módulos que tiver disponível na instituição. Se você vai trabalhar como eletricista, você não vai para o Senai fazer curso de mecânica. Pelo contrário, você vai lá fazer curso de elétrica. Exemplo, você vai trabalhar com informática. Então, seu objetivo é ser um programador. Aí você vai procurar a faculdade para fazer um curso de engenharia de alimentos. Não, você vai procurar a faculdade para fazer um curso de engenharia de computação, sistema de informação, para fazer um curso técnico de informática, um curso de programação, porque é o seu alvo. O que eu observo dentro das igrejas? Muitas pessoas que têm um determinado chamado, mas fica ouvindo ou fazendo curso no lugar errado. Qual é o teu chamado? Para que Deus te chamou para ser? Eu vou citar o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Exemplo, Deus te chamou para ser um evangelista. Quem você vai ouvir? Aqui do meu lado, atrás de mim, melhor dizendo, ó, foi um dos grandes evangelistas do século XX, Billy Graham. Eu tenho aqui do meu lado Reinhard Bonker. Esse aqui, ó, Fé, o elo com o poder de Deus. Você tem um chamado para ser evangelista? Ouça os evangelistas. Atualmente nós temos na África muitos evangelistas. Exemplo deles, Daniel Kolenda, do Ministério Cefam, Cristo para Todas as Nações, que faz um trabalho lá excepcional. Ele não é o único, ele faz trabalhos com muitos outros evangelistas naquele lugar. No Brasil, você tem outros ministérios que trabalham nessa área evangelística, homens que são evangelistas, que investem no evangelismo. Então, você é um evangelista, invista em ouvir aqueles que são evangelistas, porque são estes que vão te dar direções do que você vai fazer. É como se fosse
um eletricista fazendo curso de mecânica, sendo que ele tem que fazer curso de elétrica. Então, se você é um evangelista e você não ouve os evangelistas, não aprende com os evangelistas, é como se você estivesse na sala errada, no lugar errado. Isso é importante de dizer, por isso que eu estou falando isso para vocês. Ouça bem, você é um profeta. Quem você vai ouvir? Você vai ouvir os profetas. Então, eu te daria exemplo de alguns profetas a qual você vai ouvir. Eu citei aqui já o livro do Vinícius Iracete. Vinícius Iracete é um dos grandes profetas desta nação. Ouça ele. Nós temos o Tony Calado, que inclusive tem igreja no Brasil, em Florianópolis. Um dos grandes profetas mundiais. E ele está no Brasil, com o ministério no Brasil. Ouça ele, leia os livros dele. Tem outros profetas que são muito bons naquilo que fazem. Kenneth Hagin também foi um profeta, leia os livros dele. Se você é profeta, você deve ouvir e ver e aprender com aqueles que são profetas. Nós temos o Cris Valoton, que também é profeta, que tem livros, inclusive. Eu te indicaria vários livros de vários profetas que eu tenho aqui. Dan McCollan, que também é profeta e tem livros escritos. Se você é profeta, mas você fica ouvindo quem não é profeta, é como se você estivesse querendo aprender elétrica na sala com o professor ensinando mecânica. Isso é importante. Você precisa ser influenciado pelas pessoas que estão relacionadas ao seu ministério. Você gosta muito do dom de cura, então você vai ver, assistir pregações de pessoas que falam de cura. Você gosta muito do ministério profético, revelações, então você vai assistir pregações de pessoas que falam do ministério profético, que falam de revelações e te ensina sobre isso. Não apenas revelam, mas ensinam sobre revelação, treinam. E são poucos que eu estou vendo no Brasil. O Vinícius Iracete é um deles, que tem treinado pessoas a ouvir a voz de Deus. Ele já até fala, minha missão é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Você precisa buscar as pessoas que realmente vão te ajudar no crescimento do seu ministério. Isso é importante para que você possa crescer ministerialmente. Exemplo, né? Você ama o Espírito Santo, quer ter experiências com o Espírito Santo e quer ter muitas experiências. Eu te indiquei o livro aqui, Bom Dia Espírito Santo. Tem outro livro aqui, ó, Espírito Santo, meu melhor amigo, do apóstolo Wilke. Leia esses livros. Você ama o Espírito Santo, você tem que buscar esses livros, ler, ouvir essas pessoas. Você é do Ministério de Libertação, você é um profeta libertador. Quem você vai ouvir, quem você vai ler? Então, veja bem, aqui tem um livro, John Eckhart, Manual Bíblico de Batalha Espiritual. Você é um profeta libertador, é da área de libertação, é isso que você vai ler. Ana Mendes Ferrell, Regiões de Cativeiro. Aqui também tem um livro da apóstola Evânia, esposa do apóstolo Wilke, Batalha Espiritual de Alto Nível. Deus te chamou para libertar pessoas de cativeiros. O que você vai fazer? Você vai ter que aprender sobre isso. Leia os evangelhos, marque todos os lugares e momentos que Jesus está expulsando demônios e libertando pessoas. Como que Jesus faz? Qual é a prática que ele tem? Quais as palavras que ele libera? Qual é o nível? Como que ele atua? Como que ele se movimenta? Faça isso. Você é da área de cura? Leia os evangelhos e vê todos os momentos que Jesus cura o cego, levanta o coxo, ressuscita o morto. Anote tudo isso. Você é da área de profética, leia os evangelhos, leia a Bíblia, observando todos os momentos em que os profetas têm visões, têm sonhos, têm revelações. Jesus tem visões, tem sonhos, recebe palavra de conhecimento. Isso vai te ajudar a crescer no seu ministério, entende? Então você tem a Bíblia como um fundamento para você entender do seu ministério e você tem os livros e os grandes homens de Deus para você entender do seu ministério. Eu quero terminar te dando uma lista de pessoas a qual você vai assistir baseado no ministério que você tem. E é claro que não é uma lista completa e exaustiva, mas para você ter uma direção. Se você quer aprender sobre dons espirituais, leia o livro Andar no Espírito, Andar no Poder, de Dave Robertson, e veja as pregações dele, coloca no YouTube, Dave Robertson. Assista todas as mensagens dele, que também ele é um mestre, que ensina muito. Leia o livro do pastor Leandro Spence,
Os Segredos da Unção do Espírito Santo. Leia os livros do Randy Clark, tem um livro dele chamado Manual de Dons Espirituais. Você quer aprender sobre dons? Leia o livro dele. Tem o livro do Kenneth Hagin, Os Dons e o Chamado de Deus. Inclusive, se você pesquisar em PDF no Google, vai ter. Quer aprender sobre dons? Leia esses livros. Agora, você quer aprender sobre batalha espiritual, como eu indiquei aqui, do John Eckhart, Manual para a Batalha Espiritual e Libertação. Ana Mendes Ferrell, Guerra de Alto Nível, Regiões de Cativeiro. Tem o livro do Carlos Anaconda, Escute Aqui Satanás. Tem outros livros a respeito de libertação e tem pessoas que trabalham na área de libertação. Você tem que ouvir pessoas que trabalham na área de libertação. Atualmente, ouça o apóstolo Robson Martins, do Rio de Janeiro. Ouça o profeta Roberto Ruiz. Então, quer aprender sobre libertação? Ouça esses homens, assista vídeos dele, pregações dele, você vai aprender sobre libertação, como que eles atuam. Eles vão dar grandes chaves para você ser um libertador. Quer aprender sobre cura? Ouça os vídeos, assista aos vídeos do apóstolo Ronaldo de Curitiba. Ele fala muito sobre cura, ensina muito como você deve agir, como você deve orar por cura. Tem muitos vídeos dele, ele tem curso que ele vende também. Eu comprei o curso dele, o treinamento dele é fenomenal. Você muda de nível, você cresce espiritualmente. Então ouça, veja, assista apóstolo Ronaldo de Curitiba. Você vai aprender sobre cura. Assista os vídeos do apóstolo Wilke, de Governador Valadares, você vai aprender sobre cura. Ele sempre está ensinando sobre cura, ensinando sobre unção, ensinando sobre o poder de Deus. Então, você quer aprender essas coisas, você tem que focar nas pessoas que vão te ensinar a respeito do seu ministério. Então, não cometa o erro. Se você quer aprender sobre elétrica, não entre na sala de mecânica. Entre na sala de elétrica para você aprender sobre elétrica. Esse é um exemplo básico que eu estou te dizendo e estou falando para você, para terminar aqui, que você possa buscar crescer espiritualmente, baseado naquilo que Deus te chamou, baseado no teu propósito. Você é o quê? Deus te chamou para quê? Deus te chamou para ser um diácono? Então leia livros sobre diaconato, sobre servir, como servir. Você trabalha no Ministério Infantil, então leia livros como ensinar as crianças. O que eu devo fazer para ensinar as crianças melhor? Então, faça treinamento, se capacite para isso. Você tá no Ministério de Louvor, departamento de dança, então ouça as pessoas desta área, porque elas vão te ajudar. Agora eu estou falando de departamentos, isso também vai te ajudar, mas foque no seu ministério, nos seus dons. Qual dons Deus te deu? O que você tem? Qual ministério Deus te chamou? Foque neles, aprenda e seja influenciado por pessoas que vão te ajudar a crescer no seu ministério. Se você tem um chamado de profeta, você tem que ouvir pessoas que são profetas. Então, você pode ouvir mestres, é claro, porque os mestres ensinam muito, você pode ouvir apóstolos, mas você não pode ficar ouvindo pessoas que não vai te ensinar nada, que não vai agregar nada à tua vida. Não significa que você não vai poder ouvir pregações, você pode ouvir, mas você não pode resumir a tua vida em ficar ouvindo pregações que não vai te ajudar no seu ministério. Você tem que ouvir aquilo que vai te ajudar no seu ministério e seguir pessoas que estão relacionadas ao seu crescimento, que estão mais alto que você, que estão mais à frente que você. E é essas pessoas que vão te influenciar. Amém? Para finalizar, eu quero falar para vocês de 3 grandes ministros a qual eu sigo, ouço e aprendo. Um deles é brasileiro, que é o apóstolo Pedro Medina, de Santa Catarina, da Igreja Família do Reino. Ele tem sido um mestre de excelência. Tem cursos, tem treinamentos, tem muitos vídeos no YouTube, onde ele ensina sobre muitos assuntos, ensina sobre cura, sobre o poder de Deus, sobre o evangelho do reino de Deus. Vale a pena você ouvir o que este homem está ensinando. Ele está formando uma geração de pessoas equipadas, ministros equipados para expandir o reino de Deus nesta terra. Pedro Medina, amém? Os outros 2 são de fora. Um deles é o pastor Chris Oyakhilome, da Nigéria. Este homem tem sido usado muito para liberar cura e libertação na vida de pessoas. Ele faz programas como Fluxo de Cura, ao vivo,
onde muitos enfermos, pessoas que estão em estado terminal, vão até ele, vão até a igreja dele para receber a oração da cura, e muitos testemunhos, pessoas têm sido curadas. Ele é um homem também de muita excelência naquilo que ele faz, um mestre que tem ensinado também a respeito sobre o reino de Deus, a respeito das curas, a respeito do poder de Deus, a respeito da identidade. Ele fala muito sobre a identidade dos filhos de Deus, que é uma forma de conscientizar quem nós somos e como nós devemos nos posicionar. Pastor Cris Oyakhilome. E o terceiro é o apóstolo Honório Kutani, de Moçambique. Ouça o que este homem está ensinando. Ele fala muito sobre o reino de Deus e os ensinamentos deles são práticos. Na verdade, o ensinamento desses três homens, Pedro Medina, Cris Oyakhilome e apóstolo Honório Kutani, são ensinamentos práticos que vai ajudar você a mudar a tua vida. Vai ajudar você a crescer espiritualmente, crescer profissionalmente, crescer na sua família, emocionalmente, ser tratado, ser curado, porque são ensinos práticos que têm transformado vidas. Ouça esses homens e eu tenho certeza que você vai ser impactado pela palavra revelada que eles carregam. Amém? E para finalizar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para 3 aulas do módulo Reino de Deus, o curso que eu gravei a respeito do Reino de Deus. O módulo completo são 25 aulas. Eu deixarei aqui 3 aulas gratuitas para que você possa assistir, aprender. E se você tiver interesse em comprar o curso, comprar o módulo com 25 aulas, eu vou deixar na descrição todos os detalhes de como você vai proceder. Amém? Que Deus possa te dar a direção e abençoar a tua vida e direcionar você todos os passos, em nome de Jesus.